Ela não havia feito nada. Era isso que tornava tudo mais pesado. Não havia desobedecido nenhuma regra. Não havia dito nada fora do lugar. Não havia quebrado nenhum protocolo daquele mundo novo que ainda estava aprendendo a habitar. Havia chegado àquela sala fazendo exatamente o que havia sido pedido, com a postura certa, no horário certo, do jeito certo. E mesmo assim, o Sheikh Zayed al-Rashid havia se virado para ela na frente de toda a família reunida, com aquela voz que não precisava de volume para cortar, e havia dito as palavras que ela jamais havia imaginado ouvir do homem com quem havia se casado há 32 dias. Ah, você é uma vergonha para este nome. O silêncio que tomou conta da sala era do tipo que marca. O tipo que as pessoas presentes carregam por anos, não porque quiseram, mas porque algumas coisas deixam uma impressão que não se apaga. Sofia Mendonça havia ficado de pé, sem se mover, com aquela calma que não era fraqueza, era a calma de quem foi criada por pessoas que ensinaram que o momento de falar é tão importante quanto o que se fala. Ela não havia respondido. Havia apenas esperado. E o que aconteceu nos minutos seguintes mudou tudo. Ei, pessoal do canal, antes de continuar, preciso pedir uma coisa muito importante para mim. Este canal está na luta para chegar aos 1000 inscritos, e isso significa muito mais do que um número. Com 1000 inscritos, o YouTube libera recursos que me permitem continuar produzindo histórias como a da Sofia, histórias que tocam, que emocionam, que fazem a gente pensar. Se você ainda não está inscrito, aperta o botão agora, é gratuito, leva 2 segundos e faz uma diferença enorme para este canal continuar vivo. Ativa o sininho também para não perder nenhum capítulo. E nos comentários me conta, você já foi julgado sem nem ter chance de se explicar? Quero muito ler a sua resposta. Agora vamos continuar, porque a história da Sofia está só começando. Sofia Mendonça havia chegado aos Emirados Árabes com uma mala grande, uma mala pequena, e a voz da avó dentro da cabeça, repetindo a mesma frase que havia repetido na despedida no aeroporto de Fortaleza, com aquele sotaque cearense que transformava qualquer coisa em sabedoria, só pelo jeito de dizer. Minha filha, água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Você é água, não esquece isso. Sofia tinha 24 anos, era filha de um médico de interior que havia se mudado para Fortaleza quando ela tinha 7 anos, e de uma professora de literatura que havia ensinado a filha a ler antes de ensinar a andar de bicicleta, porque achava que as histórias dos outros preparam a gente para a própria história com uma antecedência que nenhuma outra coisa consegue dar. Era bonita da forma que as pessoas de Fortaleza são bonitas, com aquela mistura de traços que vem de muitas histórias diferentes se encontrando ao longo de gerações. Pele morena, cabelos escuros, olhos que tinham aquela qualidade de quem está sempre prestando atenção em algo que os outros ainda não viram. Havia estudado enfermagem. Havia trabalhado 2 anos num hospital público antes de aceitar uma proposta de trabalho num hospital privado em Dubai. E havia chegado ao Oriente Médio com a intenção clara de ficar 2 anos, guardar dinheiro e voltar para o Brasil com o suficiente para ajudar os pais a quitar a casa própria que era o sonho da família desde antes de ela ter memória. O casamento com Zayed al-Rashid havia chegado de uma forma que ela ainda processava quando estava sozinha, como uma dessas coisas da vida que parecem improváveis demais para serem reais, mas que acontecem mesmo assim, com aquela simplicidade desconcertante das coisas que o destino resolve sem avisar antes. Havia sido apresentada a ele por uma colega de trabalho, numa situação completamente casual, num corredor de hospital, onde ele havia chegado para visitar um familiar internado e onde ela havia estado de plantão. Haviam trocado poucas palavras naquele primeiro encontro, mas havia algo naquele homem que ela havia notado com aquela atenção que não escolhe quando aparecer. Não era apenas a presença física que existia e era inegável, era algo mais específico. Havia nos olhos dele, por baixo de toda a formalidade do mundo onde havia sido criado,
uma qualidade de alguém que ainda estava procurando algo que o dinheiro e o nome não haviam conseguido dar. Zaid tinha 31 anos, era o segundo filho de uma família com negócios em hotelaria e construção civil. E tinha aquela mistura específica de homem criado com tudo e que, apesar disso, ou talvez por isso, havia desenvolvido uma inquietação que as pessoas ao redor dele raramente entendiam, mas que ela havia reconhecido imediatamente. Haviam se encontrado 3 vezes antes de ele fazer a proposta. 3 conversas reais, do tipo que acontecem quando 2 pessoas param de representar o que acham que a outra quer ver e começam a ser o que são de verdade. Na terceira conversa, ele havia dito, com aquela direteza que ela havia aprendido que era a marca dele nas situações que importavam, que havia pessoas que se encontram e que perder tempo fingindo que não foi um encontro é o maior desperdício que existe. Sofia havia ficado em silêncio por um momento, e então havia dito que precisava de 2 semanas para pensar. Ele havia concordado. Havia esperado as 2 semanas sem uma mensagem a mais do que o necessário, o que havia dito mais sobre quem ele era do que qualquer discurso poderia dizer. E ela havia dito sim, não por impulso, não por romantismo, por aquela razão honesta que existe quando uma pessoa olha para uma situação com tudo que tem e reconhece que há algo real para descobrir. Os primeiros 32 dias de casamento haviam sido uma escola de imersão, que ela ainda estava no meio de cursar. O palácio era grande, com aquela grandeza que não é exibicionismo, mas que é simplesmente o tamanho das coisas quando as famílias têm história longa. Os protocolos eram muitos, e ela havia aprendido cada um com aquela metodologia paciente que havia herdado do pai, que dizia que, em medicina como na vida, o erro mais comum é achar que já sabe antes de ter aprendido de verdade. Havia aprendido os nomes, havia aprendido os horários, havia aprendido quais espaços exigiam qual postura, quais conversas pediam presença e quais pediam silêncio, quais pessoas ao redor de Zaid eram aliadas genuínas e quais eram o tipo de aliado que só existe enquanto é conveniente. E havia aprendido algo mais que não estava em nenhum protocolo escrito em nenhum lugar. Havia uma figura dentro daquela casa que havia decidido, antes de conhecê-la, o que ela era. E essa figura era Dalila, a tia de Zaid, pelo lado paterno, 63 anos, viúva de um sheik de família ainda maior, com aquele tipo de poder que vem não de cargo oficial, mas de décadas sendo a pessoa cuja opinião a família inteira respeita, sem questionar por quê. Dalila havia olhado para Sofia no primeiro dia com aquela expressão que não precisava de palavras para ser completamente legível. Era a expressão de quem vê algo que não esperava, que não pediu e que não tem intenção de aceitar sem resistência. Nos 32 dias seguintes, havia trabalhado com aquela paciência de quem tem tempo e experiência do seu lado. Pequenas coisas. Nada que pudesse ser apontado com o dedo. Uma observação aqui sobre o que era costume na família. Uma comparação ali que não era cruel na superfície, mas que tinha veneno na estrutura. Uma informação omitida no momento certo para que Sofia chegasse a um lugar sem saber que havia ali uma regra que ainda não havia sido explicada. O dia da reunião familiar havia chegado numa quinta-feira. Era um encontro mensal. Havia sido explicado para Sofia com antecedência, onde a família se reunia para tratar de assuntos internos, celebrar datas, alinhar agendas. Havia sido dito que a presença era importante e que o traje adequado era o tradicional. Sofia havia se preparado com cuidado, havia pedido ajuda a Mariam, a funcionária mais gentil do palácio, para garantir que estava com tudo correto. Havia chegado na hora certa, com o traje certo, com a postura certa. E havia encontrado a sala inteira olhando para ela com aquela qualidade de atenção que tem textura diferente da atenção normal. A qualidade de quem foi preparado para esperar algo antes de a pessoa chegar.
Dalila havia ficado em silêncio no canto da sala, com aquele sorriso de superfície que Sofia havia aprendido a reconhecer como o sorriso que antecede alguma coisa. Então Zayed havia se virado para ela e havia dito: você é uma vergonha para este nome. Sofia havia ficado imóvel. O coração havia acelerado com aquela aceleração que o corpo faz antes que a mente consiga processar completamente o que aconteceu. Aquela fração de segundo entre o impacto e a dor, onde tudo fica suspenso. Havia olhado para Zayed com aquela atenção total, buscando no rosto dele algo que explicasse de onde aquelas palavras haviam vindo, porque havia uma distância enorme entre o homem que havia esperado 2 semanas sem uma mensagem a mais e o homem que havia acabado de falar aquelas palavras numa sala cheia. E havia encontrado no rosto dele algo que havia arquivado imediatamente para processar depois. Não era raiva, não era convicção. Era a expressão de alguém que havia acabado de dizer algo que havia sido convencido a dizer e que já estava, naquele exato segundo, sentindo o peso do que havia saído da própria boca. Sofia havia ficado em silêncio. Havia esperado, porque havia aprendido com a avó, com a mãe, com 2 anos de plantão em hospital público, onde as emergências ensinavam mais sobre ser humano do que qualquer livro, que o silêncio certo no momento certo diz mais do que qualquer resposta. E havia algo acontecendo naquela sala que ainda não havia terminado de acontecer. O silêncio na sala havia durado talvez 10 segundos. 10 segundos é um tempo curto em quase todas as situações da vida. Numa sala com 20 pessoas, onde alguém acabou de dizer algo que não deveria ter sido dito, 10 segundos é uma eternidade. Sofia havia ficado de pé no mesmo lugar, com aquela postura que não era rigidez nem desafio. Era simplesmente a postura de quem está presente e que não vai embora antes de entender o que está acontecendo. Havia aprendido isso nos plantões noturnos do Hospital Público de Fortaleza, onde as emergências chegavam sem aviso e onde a primeira coisa que uma boa enfermeira aprende é que sair correndo antes de avaliar a situação custa mais do que ficar. Foi Mariam quem quebrou o silêncio. Mariam tinha 52 anos. Havia trabalhado no palácio desde que Zayed tinha 6 e tinha aquela qualidade das pessoas que ficam num lugar por muito tempo, não por falta de opção, mas porque genuinamente pertencem àquele lugar. Era discreta, eficiente e tinha nos olhos aquela sabedoria específica de quem viu muita coisa passar e que, portanto, sabia reconhecer a diferença entre o que parece grave e o que é grave de verdade. Havia entrado na sala com uma bandeja de chá que ninguém havia pedido, com aquela naturalidade de funcionária experiente que usa o pretexto do serviço para estar presente onde precisa estar. E havia posto a bandeja sobre a mesa lateral com uma calma que era também uma mensagem para quem soubesse ler. Dalila havia olhado para Mariam com aquela expressão levemente irritada de quem teve o momento interrompido antes do tempo que havia planejado. Porque havia um tempo planejado. Sofia havia reconhecido isso com aquela clareza que chega quando as peças de uma situação se encaixam de repente. A reunião havia sido organizada com intenção. O traje pedido, a hora marcada, a sala cheia. Tudo havia sido construído para que aquele momento tivesse plateia. Zayed havia dado um passo em direção a Sofia. E havia naquele passo algo que ela estava lendo com toda a atenção que tinha. Não era o passo de quem está avançando sobre alguém. Era o passo de quem está indo em direção a algo que acabou de perceber que errou. Sofia, disse ele, com aquela voz que havia perdido o tom duro de 30 segundos atrás e que estava agora numa frequência mais baixa, mais real. Zayed, respondeu ela simplesmente, com aquela calma que não era fria, era o tipo de calma que existe quando a pessoa decide conscientemente não deixar o momento a fazer menor do que era. Havia algo acontecendo no rosto dele que ela estava decifrando em tempo real.
Era um rosto em conflito, a expressão de alguém que havia dito uma coisa e que o próprio corpo estava rejeitando a frase antes que a mente conseguisse formular a explicação. "Do que aconteceu esta tarde", começou ele. "Talvez não seja o momento", disse Dalila, da cadeira onde estava sentada, com aquela voz de quem está acostumada a que suas sugestões sejam tratadas como decisões. Sofia havia se virado para Dalila com aquela lentidão deliberada que as professoras de literatura usam quando querem que o aluno perceba que a próxima frase vai importar. "Com todo o respeito, Dalila", disse ela, em árabe, com aquela pronúncia que havia praticado durante meses antes de chegar e que havia continuado praticando todos os dias desde que chegou. "Acho que é exatamente o momento." O silêncio que se instalou tinha uma textura diferente do anterior. O primeiro havia sido o silêncio do choque. Este era o silêncio de uma sala inteira, recalibrando o que estava à sua frente. Dalila havia ficado em silêncio por um segundo, com aquela expressão de alguém que não havia esperado ser respondida naquela língua com aquela fluência. Zayed havia olhado para Sofia com uma atenção que tinha a qualidade de algo se abrindo. "O árabe", disse ele baixo, quase para si mesmo. "Estudo desde que soube que ia vir", respondeu ela, com aquela simplicidade direta, que não estava tentando impressionar, estava apenas sendo honesta sobre quem era. Havia uma prima de Zayed sentada à esquerda da sala. Ressa, 28 anos, que havia sido das únicas pessoas a receber Sofia com uma abertura genuína desde o primeiro dia. Ressa havia feito um movimento pequeno na cadeira, aquele ajuste de postura de quem está tentando conter alguma coisa que quer sair, mas que está esperando o momento certo. Zayed", disse Ressa com aquela direteza de prima que se permite dizer o que os outros estão pensando. "Talvez valha a pena explicar o que aconteceu antes desta reunião." Dalila havia lançado para Ressa um olhar que tinha a temperatura do gelo. Ressa havia sustentado o olhar com aquela tranquilidade de quem decidiu que havia coisas mais importantes do que evitar conflito. Zayed havia ficado em silêncio por um momento, e Sofia havia visto nele com precisão o homem fazendo uma escolha. Não uma escolha pequena. Uma escolha sobre quem era e sobre o que aquele casamento ia ser daqui para frente. "Todo mundo pode se retirar", disse ele, com aquela voz que havia recuperado a firmeza, mas que tinha agora uma direção diferente. Não a firmeza de quem está seguindo, a firmeza de quem está decidindo. Menos a Sofia. O movimento na sala havia sido lento e cheio daquela qualidade específica das pessoas que saem, mas que querem ficar, que arrumam coisas que não precisam ser arrumadas e demoram mais do que necessário para chegar à porta, porque estão tentando capturar mais alguns segundos de uma situação que sabem que vai render conversa nos corredores. Dalila havia sido a última a se levantar. Havia ficado parada por um momento com aquela expressão de quem está avaliando se vai obedecer ou se vai transformar a desobediência em algo que pareça outra coisa. "Zayed", havia dito ela com aquela voz de autoridade acumulada, "o que eu mostrei a você esta tarde são fatos. Fatos não mudam porque a pessoa fica desconfortável com eles." "O que você mostrou a mim esta tarde?", respondeu Zayed com uma calma que tinha arestas. "Vai ser discutido depois. Por enquanto, preciso conversar com minha esposa." A palavra esposa havia saído com um peso específico, não defensivo, definitivo. Dalila havia saído, e a sala havia ficado vazia dos dois. Sofia havia ficado de pé onde estava, com aquela postura de sempre, esperando. Havia aprendido que os momentos importantes pedem que a pessoa não preencha o silêncio antes do tempo, que deixe o espaço existir até que a outra pessoa encontre o caminho para dentro dele. Zayed havia passado a mão pelo rosto com aquele gesto de alguém que está carregando mais do que o corpo consegue esconder. "Eu errei", disse ele sem preâmbulo, sem construção, com aquela direteza que havia sido sempre a parte mais real dele. "O que eu disse foi errado. Não tem contexto que justifique." Sofia havia ficado em silêncio, ouvindo. "Dalila me mostrou uma foto esta tarde",
continuou ele, com aquela voz de quem está desmontando uma situação tijolo por tijolo. Uma foto que ela disse ser de você, de antes de vir para cá, numa situação que ela descreveu como incompatível com o que a família espera. Sofia havia ficado completamente quieta por um segundo, e então havia perguntado com aquela calma precisa. Que foto? Zayed havia tirado o telefone do bolso e havia mostrado a tela. Sofia havia olhado para a imagem por um segundo e havia sentido aquela mistura específica de alívio e indignação que existe quando uma mentira é tão mal construída que o próprio tamanho dela é a prova de que é mentira. Essa mulher não sou eu, disse ela. Zayed havia ficado em silêncio. Olha o pescoço, disse ela com aquela voz clínica que havia desenvolvido em 2 anos de hospital, a voz de quem descreve o que vê sem emoção no caminho. Eu tenho uma marca de nascença aqui. Ela apontou para o próprio pescoço, do lado esquerdo, abaixo da orelha. Um detalhe pequeno, mas completamente inconfundível para quem já havia olhado de perto. Essa mulher não tem. Zayed havia olhado para a foto. Havia olhado para o pescoço de Sofia. Havia olhado para a foto novamente. E havia ficado com aquele silêncio específico de quem está chegando numa conclusão que não é difícil de chegar, mas que tem um peso enorme quando chega. Porque o peso não é da conclusão em si, é de tudo que havia acontecido antes dela. Ela fabricou, disse ele, não como pergunta. Ela fabricou, confirmou Sofia. O silêncio que se instalou tinha aquela qualidade densa das situações onde uma pessoa percebe que foi usada para machucar alguém que não merecia ser machucado e que a ferramenta usada para isso foi a própria confiança. Zayed havia pousado o telefone sobre a mesa com aquele gesto lento de quem está pousando mais do que um objeto. E havia olhado para Sofia com aquela expressão que ela havia esperado encontrar desde o começo daquela tarde. A expressão de quem está vendo de verdade, sem filtro, sem intermediário, sem a curadoria de Dalila entre eles. Por que você não disse nada quando eu falei? Perguntou ele. Sofia havia ficado em silêncio por um segundo. Porque vi no seu rosto que você já sabia que havia errado, respondeu ela. E queria dar a você a chance de chegar até isso sozinho, sem que eu precisasse empurrar. Zayed havia ficado olhando para ela com aquela atenção de quem está recalibrando tudo que havia assumido sobre a pessoa à sua frente. Você esperou, disse ele. Sempre espero, respondeu ela. Minha avó diz que água mole em pedra dura tanto bate até que fura. Aprendi a ser água. Havia algo naquela frase que havia chegado nele de uma forma que ela podia ver. Não era o conteúdo, era a qualidade de quem carrega sabedoria de verdade e que não precisa apresentá-la com cerimônia para que ela tenha peso. E havia entre eles, naquela sala agora vazia, com as cadeiras ainda no lugar onde as pessoas haviam sentado, e o chá de Mariam ainda na bandeja sobre a mesa lateral, uma conversa que havia apenas começado, mas que tinha a solidez das coisas que vão durar. Zayed havia pedido a Mariam que trouxesse o telefone de Dalila antes que a tia saísse do palácio. Havia dito isso com aquela voz baixa e firme que não precisava de explicação adicional. A voz de quem tomou uma decisão e que está executando sem hesitar. Mariam havia sentido com aquele aceno de quem entendeu não apenas o pedido, mas tudo o que havia por baixo dele, e havia saído com aquela eficiência silenciosa que era a marca dela. Sofia havia ficado na sala enquanto Zayed esperava. Havia se sentado finalmente naquela cadeira perto da janela que dava para o jardim interno do palácio, com aquela postura de quem está presente, mas que não está pressionando o momento a andar mais rápido do que consegue andar. Havia uma coisa que estava processando em silêncio enquanto esperava, com aquela metodologia quieta que o pai havia ensinado, que dizia que antes de agir em qualquer situação, a pessoa precisa primeiro entender o tamanho real do que está à sua frente. O tamanho real do que estava à frente de Sofia era este.
Dalila não havia agido por impulso. A foto fabricada, a reunião com plateia, o momento escolhido, tudo aquilo tinha a estrutura de algo planejado com antecedência e com conhecimento do terreno, o que significava que havia mais, que uma ação desse tamanho não existia sozinha, que havia raízes que iam mais fundo do que uma foto e uma tarde de quinta-feira. E o que significava também que havia uma escolha a fazer. A escolha de como responder, não ao que havia acontecido naquela sala, isso já estava sendo respondido, mas ao que havia por baixo, ao padrão que havia produzido aquele momento, e que, se não fosse nomeado, produziria outro momento diferente mais adiante. Dalila havia voltado à sala escoltada por Mariam com aquela compostura de sempre, mas havia algo nos ombros que estava diferente do início da tarde. Não era derrota, ainda não. Era o ajuste de postura de quem está recalculando. Zayed havia ficado de pé no centro da sala com o telefone de Dalila na mão, a tela virada para ela. "Explica", disse ele simplesmente. Dalila havia olhado para a tela com aquela expressão de quem está avaliando quanto tempo tem antes que o terreno desapareça sob os pés. "Eu estava protegendo esta família", disse ela, com aquela voz que havia usado durante décadas para transformar as próprias decisões em obrigação moral. "Este casamento foi apressado. Você não conhecia essa menina. Eu precisava saber com quem você havia se casado." "Fabricando uma foto", disse Zayed. "Verificando informações", corrigiu Dalila, com aquela habilidade de quem nunca admite a versão mais direta das coisas quando há uma versão mais palatável disponível. "Não", disse Zayed com aquela firmeza que não tinha volume, mas que tinha peso. "Isso se chama mentira. E você a usou para me fazer dizer algo numa sala cheia de família que não deveria ter saído da minha boca." Dalila havia ficado em silêncio por um segundo, e então havia se virado para Sofia com aquela expressão que tinha a qualidade do último recurso de quem está perdendo terreno. "Você", disse ela em árabe com aquela cordialidade fria de sempre. "Entendo que isso foi difícil, mas você precisa compreender que minha preocupação é genuína. Você é jovem, veio de um lugar muito diferente deste, e Zayed é impulsivo quando se apaixona. Já vi isso antes. Já vi o que acontece quando ele se decide por alguém sem o cuidado que uma decisão dessa magnitude exige." Era uma fala bem construída. Havia que reconhecer isso. Havia saído com aquela mistura de preocupação legítima e histórico-familiar que tornava difícil atacá-la de frente sem parecer que estava sendo injusto com uma mulher mais velha que dizia estar agindo por amor. Sofia havia ficado em silêncio por um momento. E então havia se levantado da cadeira perto da janela com aquela calma de sempre. Havia caminhado até o centro da sala e havia ficado de pé a uma distância que não era confronto, mas que também não era recuo. "Dalila", disse ela em árabe, com aquela pronúncia cuidadosa que tinha a clareza de quem escolhe cada palavra com intenção. "Eu ouço o que você está dizendo e vou responder com o mesmo respeito com que você falou." Dalila havia ficado em silêncio, com aquela expressão levemente cautelosa de quem não havia esperado que a resposta viesse nessa língua com esse tom. "Você está certa que sou jovem?", continuou Sofia. "Estou certa que vim de um lugar diferente deste." Ela pausou. "Mas as duas coisas que você usou como argumento para justificar o que fez são exatamente as coisas que não têm nada a ver com o que você fez. Porque o que você fez não foi proteger Zayed, foi fabricar uma mentira e colocá-la na boca dele numa sala cheia de pessoas, para que o dano fosse grande o suficiente para não poder ser desfeito." O silêncio que se instalou tinha aquela qualidade das coisas ditas com precisão suficiente para não precisarem de repetição. Essa havia aparecido na entrada da sala, atraída pelo movimento dos corredores, como todos os outros, mas havia ficado na porta com aquela discrição de quem entende que há situações que precisam de testemunha, mas não de participação. "Minha intenção não era", começou Dalila.
A intenção não apaga o resultado, disse Sofia com aquela firmeza calma que havia aprendido na UTI do Hospital de Fortaleza, onde havia aprendido que nas situações que importam a clareza é mais gentil do que a suavidade. E o resultado é que Zayed disse palavras que não eram verdadeiras na frente de toda a família. Palavras que vão ficar nesta sala, mesmo depois que todo mundo for embora. Ela olhou diretamente para Dalila. Eu não vim até aqui para ser destruída. Vim para construir algo real com o homem com quem escolhi me casar, e vou continuar fazendo isso. Mas preciso que você entenda de forma clara que o que aconteceu hoje não pode se repetir. Dalila havia ficado com uma expressão que tinha camadas que Sofia estava lendo com cuidado. Havia raiva ainda. Havia aquela resistência de quem não está acostumado a ser falado de frente. Mas havia também, por baixo de tudo, algo que era mais interessante do que a raiva. Era a expressão de quem foi lido com precisão e que está processando o que fazer com isso. Zayed havia se aproximado de Sofia com aquele passo que ela havia aprendido a reconhecer como o passo das decisões importantes. Dalila, disse ele, com aquela voz que havia recuperado toda a firmeza que havia perdido no início da tarde. Você tem um lugar nesta família que ninguém vai tirar de você, mas esse lugar não inclui a vida do meu casamento. Havia algo naquela frase que era definitivo. Dalila havia olhado para ele por um longo momento. E havia naquele olhar, Sofia havia notado, a avaliação de quem está medindo a distância entre o que havia planejado e onde havia chegado, e que está chegando à conclusão de que a distância é maior do que havia calculado. Havia se levantado com aquela compostura de sempre, havia arrumado as roupas com aquele gesto mecânico de quem precisa de algo para fazer com as mãos enquanto organiza o que está dentro, e havia saído da sala sem dizer mais nada. O silêncio que havia ficado depois dela era do tipo que respira. Essa havia entrado completamente na sala com um sorriso que não estava tentando conter. Você falou árabe com ela, disse ela com aquele espanto divertido que não era crítica. Era puro reconhecimento. Ninguém fala árabe com a Dalila. Nem as pessoas que nasceram aqui. Precisava que ela entendesse exatamente o que eu estava dizendo, respondeu Sofia, com aquela simplicidade que não era modéstia, era apenas a forma honesta que ela tinha de descrever as próprias escolhas. Etzen havia rido com aquele riso aberto e real. Zayed havia ficado olhando para Sofia com aquela atenção que tinha, agora, uma qualidade diferente de tudo que havia estado ali antes. Era a atenção de quem está vendo alguém pela primeira vez de verdade. Não a primeira vez de existência, mas a primeira vez que a imagem está completa, sem o filtro de nenhuma suposição entre o olho e o que está sendo visto. Como você aprendeu árabe assim? Perguntou ele. Do mesmo jeito que aprendo qualquer coisa, respondeu ela, devagar, com persistência, porque queria de verdade. Quanto tempo? 18 meses antes de vir. 3 horas por dia depois do plantão. Ela o olhou. Queria chegar aqui conseguindo me comunicar de verdade com as pessoas. Não através de tradutor, não dependendo de que alguém fizesse a ponte. De verdade. Havia algo nessa resposta que havia chegado nele com um peso específico. E Sofia havia visto o momento em que pousou de verdade. 18 meses, 3 horas por dia, depois do plantão. Era a imagem de alguém que havia decidido com seriedade antes de haver qualquer garantia de que a decisão valia a pena. Era a imagem de alguém que constrói antes de cobrar, que investe antes de exigir, que aparece com o trabalho feito antes de pedir reconhecimento. Zayed havia ficado em silêncio por um momento que tinha aquela qualidade densa das coisas que estão sendo pesadas com honestidade. Então havia dito algo que ela não havia esperado naquele momento específico. Algo que chegou com aquela qualidade das coisas simples que têm peso real porque não estão tentando ser mais do que são. Sinto muito, disse ele, pelo que eu disse, pelo jeito que disse, pela sala cheia. Ele havia pausado.
Sinto muito por ter chegado àquela sala sem fazer a única pergunta que deveria ter feito primeiro. Qual pergunta? Perguntou ela. Perguntei para a Dalila o que aconteceu, disse ele. Devia ter perguntado para você. Sofia havia ficado em silêncio por um segundo e havia sentido, naquele silêncio, o peso da tarde inteira se dissolvendo devagar, não completamente, não de uma vez. As coisas reais não se dissolvem de uma vez, mas começando a se mover na direção certa. Você está perguntando agora, disse ela. Eu estou perguntando agora, confirmou ele. E havia nessas 3 palavras, naquela sala que havia sido cheia, e que estava agora com apenas as 3 pessoas certas, a qualidade de um começo. Não o começo do casamento. Esse havia acontecido 32 dias antes. O começo de outra coisa, que é o que vem depois que 2 pessoas param de navegar ao redor uma da outra e começam a navegar juntas. Mariam havia retirado a bandeja de chá da mesa lateral com aquela discrição de sempre. Havia olhado para Sofia com aquele olhar rápido que tinha a qualidade de um sorriso sem ser um sorriso, e havia saído fechando a porta com aquela leveza de quem sabe exatamente quando um espaço precisa ser deixado para as pessoas certas. A noite havia chegado com aquela lentidão específica dos dias pesados, quando o tempo parece mais denso do que o normal, porque carregou mais do que costuma carregar. Sofia estava na varanda do quarto com uma xícara de chá que Mariam havia deixado sem ser pedido. Como Mariam sempre fazia as coisas importantes, sem ser pedido e no momento certo. E estava olhando para o jardim interno do palácio com aquela atenção de quem não está exatamente olhando para o jardim, mas que precisa de um ponto fixo, enquanto o interior organiza o que passou. Havia ligado para a mãe antes de Zayed voltar ao quarto. Dona Cecília havia atendido no primeiro toque, como sempre atendia às ligações da filha, com aquela antena de mãe que sabe quando a filha liga porque está bem, e quando liga porque precisa de algo que só aquela voz consegue dar. Meu amor, havia dito Dona Cecília, e havia nessas 2 palavras todo o interior do Ceará, todo o cheiro de chuva no sertão, todo o peso bom de casa. Mãe, havia respondido Sofia, e havia ficado em silêncio por um segundo, porque às vezes esse é o começo suficiente. Havia contado, não tudo, não com todos os detalhes, mas o suficiente para que a mãe entendesse o tamanho da tarde. E Dona Cecília havia ouvido com aquele silêncio ativo de professora de literatura que sabe que ouvir é o primeiro ato de amor e que interromper antes da hora custa mais do que qualquer palavra que a interrupção traria. Quando Sofia terminou, havia um silêncio curto e então Dona Cecília havia dito: Você respondeu ou ficou quieta? Respondi, disse Sofia. Na hora certa? Na hora certa. Então você fez certo, havia dito a mãe, com aquela simplicidade que não minimizava o que havia sido difícil, mas que também não deixava o difícil ficar maior do que precisava ser. O resto é trabalho de todo dia. E trabalho de todo dia você sabe fazer, minha filha. Eu te vi fazer desde pequenininha. Sofia havia ficado com aquela frase depois que a ligação terminou. Trabalho de todo dia. Era exatamente isso. Não havia resolução mágica, não havia momento único que consertava tudo. Havia o trabalho de todo dia, que é construído com paciência e com presença e com a disposição de continuar mesmo quando cansa. Zayed havia chegado à varanda pouco depois, com aquele passo que ela havia aprendido a reconhecer como o passo de quem vem com intenção, mas que está deixando o outro ter o espaço de decidir se quer receber. Havia se encostado no parapeito ao lado dela, sem dizer nada por um momento, deixando o jardim e o silêncio existirem ao redor dos dois, com aquela qualidade das pessoas que ainda estão aprendendo o ritmo uma da outra, mas que já reconhecem que esse ritmo existe e que vale a pena encontrar. Você falou com alguém? Perguntou ele. Com minha mãe, respondeu ela. O que ela disse? Sofia havia sorrido levemente.
Diz que o resto é trabalho de todo dia. Zayed havia ficado com aquela frase por um momento, e havia algo no rosto dele que era reconhecimento, do tipo que chega quando uma ideia simples tem uma verdade grande demais para caber numa frase pequena, mas que cabe mesmo assim. Sua mãe é sábia, disse ele. É professora de literatura, respondeu Sofia. Passa a vida inteira ensinando que as histórias dos outros nos preparam para a nossa. Acho que virou sabedoria no caminho. Zayed havia ficado olhando para o jardim por um momento. E então havia se virado para ela com aquela expressão que tinha camadas que ela estava aprendendo a identificar. A expressão dele quando estava prestes a dizer algo que havia estado guardando. Preciso te contar uma coisa sobre a Dalila, disse ele. Sofia havia ficado em silêncio, ouvindo. Ela era muito próxima da minha mãe, disse ele, com aquela voz que tinha a textura das histórias antigas, as histórias que as pessoas carregam por muito tempo antes de conseguir colocar em palavras. Quando minha mãe morreu, há 8 anos, foi a Dalila que ficou, que organizou tudo, que ficou do meu lado nas semanas seguintes, que passou a preencher os espaços que minha mãe havia deixado. Ele pausou. E acho que em algum momento, sem perceber, ela começou a confundir cuidar comigo com controlar o que acontecia comigo. E eu deixei, porque era mais fácil deixar do que nomear. Sofia havia ficado em silêncio por um momento, processando o que havia ouvido com aquela atenção que não julga antes de entender. Você está me explicando ou está me pedindo para entender? Perguntou ela, com aquela direteza que não era dureza, era clareza. Zayed havia ficado em silêncio por um segundo. Estou te explicando, disse ele. Não estou pedindo que o que ela fez seja aceitável. Estou te dando o contexto porque você merece o contexto inteiro, não só a parte que me favorece. Sofia havia ficado com aquela resposta por um momento. E havia nela algo que ela havia reconhecido como importante. A diferença entre explicar e justificar é uma diferença pequena na superfície e enorme na substância. E Zayed havia ficado do lado certo dessa diferença. Obrigada por me contar, disse ela. Ele havia assentido. E havia ficado em silêncio por um momento que tinha aquela qualidade das conversas que ainda não terminaram, mas que precisam de ar antes de continuar. Foi nesse silêncio que Mariam havia aparecido na entrada da varanda com aquela presença discreta de sempre. Perdão por interromper, havia dito ela, com aquela voz que tinha a gentileza das pessoas que pedem licença de verdade. A senhora Dalila está pedindo para falar com a Sofia. Uma pausa. Sozinha, se possível. Zayed havia olhado para Sofia. Sofia havia ficado em silêncio por um segundo, avaliando, e então havia dito, pode mandar. Zayed havia feito um movimento em direção à porta de dentro, mas Sofia havia colocado a mão levemente no braço dele. Pode ficar, disse ela. Não tenho nada a esconder de você e suspeito que ela também não deveria ter. Havia algo nessa frase que havia chegado nele de uma forma que ela via claramente. Era a frase de alguém que não precisa de privacidade para ser honesta, que não tem versão diferente dependendo de quem está ouvindo. Era a frase de alguém que é a mesma pessoa em todos os lugares. Dalila havia chegado à varanda com aquele passo que estava diferente do passo de todas as outras vezes que Sofia havia observado. Não era mais o passo de quem entra num espaço como se fosse o dono. Era o passo de quem está indo em direção a algo difícil e que escolheu ir mesmo assim. Havia se parado a uma distância respeitosa. Havia olhado para Sofia por um momento com aquela expressão que tinha camadas que Sofia estava lendo com cuidado. Então, havia feito algo que Ressa, mais tarde, diria que nunca havia visto em 63 anos de convivência com aquela mulher. Havia pedido desculpa, não com a elaboração de quem está tentando se absolver, com a simplicidade direta de quem chegou ao único lugar que restava, depois que tudo mais havia falhado. Eu errei, disse Dalila, em árabe, com aquela voz que havia perdido toda a camada de autoridade acumulada e que estava agora numa frequência que era simplesmente humana.
Fabricar aquela imagem foi errado. Usar Zayed para chegar até você foi errado. Ela pausou. Eu dizia a mim mesma que estava protegendo esta família. Mas a verdade é que estava protegendo o lugar que ocupo nesta família. E essas duas coisas não são a mesma coisa. E eu sabia disso, e escolhi não ver. O silêncio que se instalou na varanda tinha aquela qualidade específica das confissões verdadeiras, que são diferentes das falsas, porque as falsas preenchem o silêncio com elaboração e as verdadeiras deixam o silêncio existir depois, porque não precisam de complemento. Sofia havia ficado olhando para Dálila por um momento. Havia naquela mulher à sua frente, naquele momento específico, algo que ela havia buscado entender desde o primeiro dia e que estava agora mais visível do que havia estado em qualquer outro momento. Não era maldade, era medo, o medo específico de quem construiu a identidade inteira em torno de um papel e que viu aquele papel ser ameaçado antes de poder construir outra coisa no lugar. Não tornava o que havia feito aceitável, mas tornava compreensível, e compreensível é o passo antes de poder seguir em frente. Obrigada por dizer isso, disse Sofia. Dálila havia ficado em silêncio, como quem não havia esperado que a resposta fosse essa. Não estou dizendo que está tudo bem, continuou Sofia com aquela clareza que não suavizava o que não devia ser suavizado. O que aconteceu hoje vai levar tempo para ser processado. Ela olhou para Dálila diretamente. Mas estou dizendo que ouço o que você disse e que reconheço que foi difícil de dizer. E que a partir daqui podemos escolher como vamos ser uma com a outra. Dálila havia ficado olhando para ela por um longo momento. E havia algo naquele olhar que era uma recalibração real, não performática. A recalibração de quem chegou a um lugar novo e que ainda não sabe completamente o que fazer com ele, mas que reconhece que é um lugar diferente de onde estava. Havia assentido, uma vez, devagar, com aquela qualidade de quem está concordando não com uma frase, mas com uma direção inteira. E havia saído. Zayed havia ficado em silêncio por um longo momento, depois que ela foi embora. E então havia olhado para Sofia com aquela expressão que ela havia visto crescer ao longo daquela tarde inteira. A expressão de quem está chegando no entendimento que não é rápido, mas que quando chega é sólido. Como você faz isso? Perguntou ele. O quê? Ficar com o tamanho certo das coisas, disse ele com aquela direteza que era sempre a marca mais honesta dele. Não menor, não maior. O tamanho certo. Sofia havia ficado em silêncio por um segundo. Meu pai é médico de interior, disse ela. Cresci vendo ele atender pacientes que chegavam com medo de tudo que não entendiam. E ele dizia sempre, antes de qualquer diagnóstico, antes de qualquer remédio, que a primeira coisa era entender o tamanho real do que estava à frente. Nem mais nem menos, porque tratar o que não é não ajuda ninguém. Ela o olhou. Carreguei isso para tudo. Zayed havia ficado com aquela frase por um momento que tinha aquela qualidade das coisas que pousam de verdade e que ficam. E havia algo entre eles naquela varanda, com o jardim escurecido lá embaixo e a noite do deserto ao redor, com aquelas estrelas que o Catar tem quando o céu está limpo, que era diferente de tudo que havia estado ali antes. Era a qualidade de duas pessoas que passaram por algo difícil juntas e que saíram do outro lado sabendo mais sobre quem cada uma era do que sabiam antes de entrar. Zayed havia colocado a mão sobre a dela no parapeito, com aquela gentileza direta que dispensava cerimônia. E ela havia deixado a mão ali, com aquela calma de quem está exatamente onde deveria estar, não porque foi fácil chegar, mas porque o caminho havia sido real. E a noite havia continuado ao redor dos dois, com aquela paciência das coisas que não precisam de pressa, porque já estão onde precisam estar. 3 semanas haviam passado desde a noite da varanda. 3 semanas é um tempo curto para mudar tudo,
e longo o suficiente para que as mudanças comecem a ter raízes. Sofia havia aprendido isso nos anos de hospital, onde 3 semanas podia ser a diferença entre o início de uma recuperação e o ponto onde a recuperação se torna irreversível na direção certa. O palácio havia mudado de textura, não de forma dramática, não da forma das histórias que resolvem tudo de uma vez com um gesto grande, mas da forma real, que é a forma das mudanças que duram. Havia menos silêncio do tipo que pesa e mais silêncio do tipo que respira. Havia conversas que aconteciam de porta aberta, onde antes aconteciam de porta fechada. Havia um espaço novo entre as pessoas, que era difícil de nomear, mas que todos ao redor de Sofia reconheciam como diferente do que havia sido antes. Mariam havia dito, numa manhã em que estavam sozinhas na cozinha grande do palácio, e Sofia estava tentando aprender a fazer um prato que havia pedido para aprender porque queria, não porque era esperado, que em 30 anos de serviço havia visto muita coisa entrar pela porta principal daquela casa, e que havia aprendido a distinguir com o tempo entre as coisas que chegam para ficar e as que chegam de passagem. Você chegou para ficar, havia dito Mariam, com aquela simplicidade direta que era a marca dela nas raras ocasiões em que falava sobre o que pensava de verdade. Sofia havia ficado com aquela frase por um tempo. Essa havia se tornado uma presença constante e genuína, do tipo de amizade que não foi construída por conveniência, mas que aconteceu porque havia algo real no encontro. Aquela qualidade rara de 2 pessoas que se reconhecem como aliadas antes de ter vocabulário para descrever porquê. Passavam as tardes de quinta-feira juntas, com chá e com conversas que iam de assuntos sérios a assuntos completamente sem importância, com aquela facilidade que só existe entre pessoas que não precisam se esforçar para estar juntas. E Dalila havia sido a mudança mais lenta e mais surpreendente. Não havia se tornado outra pessoa, e Sofia não havia esperado que se tornasse. Continuava sendo a mulher de 63 anos, com décadas de poder acumulado e opiniões firmes sobre como as coisas deveriam ser. Mas havia uma diferença que Sofia havia identificado com precisão numa manhã de café da família, quando Dalila havia feito um comentário sobre algo que Sofia havia organizado no palácio, e o comentário havia sido, pela primeira vez, uma observação genuína em vez de uma curadoria. Era uma diferença pequena, mas as diferenças pequenas são as que constroem os andares. Zayed havia mudado também, da forma que as pessoas mudam quando param de fazer algo no piloto automático e começam a fazer com atenção. Havia começado a perguntar antes de concluir, a ouvir antes de responder, a estar presente nas conversas com aquela qualidade de atenção que Sofia havia reconhecido desde o começo como o que ele era capaz de ser quando escolhia ser. E havia uma coisa nova entre eles que havia crescido naquelas 3 semanas, com aquela solidez das coisas construídas sobre o material certo. A ligação de Fortaleza havia chegado numa sexta-feira de manhã, com o sol do Catar ainda baixo e o jardim com aquela luz de início de dia que Sofia havia aprendido a reconhecer como o horário mais honesto do palácio. O pai havia ligado, o que era incomum, porque o Dr. Antônio Mendonça era o tipo de homem que preferia esperar a filha ligar primeiro, não por distância, mas por aquele respeito específico que as pessoas práticas têm pelo espaço dos outros. Minha filha, havia dito ele com aquela voz grave e tranquila de médico de interior que havia atendido gerações da mesma família, e que, portanto, sabia que as coisas importantes raramente precisam de pressa para ser ditas. Mas, pai, havia respondido Sofia, sentindo naquela única sílaba todo o peso bom da origem. Sua mãe está aqui do meu lado querendo falar, mas eu quis ligar primeiro, havia dito ele, com aquele humor seco e carinhoso que era a marca dele. Quero saber como você está de verdade, não a versão que você conta para não preocupar. Sofia havia rido.
Estou bem de verdade, havia dito ela. Aconteceram coisas difíceis, mas estou bem. Coisas difíceis constroem ou destroem, havia respondido o pai, com aquela economia de palavras de quem passa a vida toda tomando decisões com informação incompleta e que, portanto, aprendeu a ir direto ao que importa. Qual foi dessa vez? Construiu, havia respondido ela. Havia um silêncio curto e cheio do outro lado da linha. Então você fez certo, havia dito ele. Agora passa para sua mãe, antes que ela tome o telefone de qualquer jeito. Sofia havia rido de novo, com aquele riso de fortaleza que não se contém. E havia passado mais 40 minutos falando com Dona Cecília sobre tudo e sobre nada, sobre o jardim do palácio e as especiarias do mercado, e o árabe que estava ficando mais fácil, e Mariam, que havia ensinado a receita do prato que ela havia pedido para aprender, enquanto Zayed havia aparecido na varanda e havia ficado encostado na parede, ouvindo a conversa com aquele sorriso raro que tinha a qualidade das coisas que há par. Esse é quando a pessoa não está tentando sorrir. Quando a ligação havia terminado, ele havia dito: quero conhecê-los. Sofia havia olhado para ele. Meus pais, seus pais, sua avó, Fortaleza, a biblioteca onde sua mãe trabalha, a rua onde você cresceu. Ele havia pausado com aquela seriedade direta. Tudo que fez você ser quem você é antes de chegar aqui. Sofia havia ficado em silêncio por um segundo, deixando aquilo ter o peso que tinha. Mas por quê? Havia perguntado ela não com desconfiança, mas com aquela curiosidade genuína de quem quer entender a razão real por baixo das palavras. Porque me casei com você sem saber nada disso, havia respondido ele, com aquela honestidade que ela havia aprendido a reconhecer como a forma mais real que ele tinha de dizer as coisas que importavam. E quero consertar isso, não como obrigação, porque quero. Sofia havia ficado olhando para ele por um longo momento, com aquela atenção de sempre, com aquela avaliação precisa que não romantizava o que não conhecia, mas que reconhecia o que era real quando encontrava. E havia algo naquele homem à sua frente, naquela manhã de Catar, com o jardim acordando lá embaixo, que era real da forma mais sólida que existe. Não perfeito, não fácil, não sem as camadas que a vida coloca em qualquer coisa que vale a pena, mas real. Ah, minha avó vai gostar de você, havia dito Sofia. Na sua avó que fala da água mole? Havia perguntado ele. A mesma. Então já tem um objetivo, havia dito ele, com aquele humor seco e raro que ela havia guardado desde o primeiro dia como um dos detalhes favoritos de quem ele era. Convencer uma senhora cearense de que sou suficientemente bom para a neta dela. Sofia havia sorrido, de verdade, com aquele sorriso de fortaleza que não guarda nada. Ela já perguntou sobre você 3 vezes, havia dito Sofia. E você não precisou fazer nada especial para isso, só existir do jeito que você existe. Havia algo naquelas palavras que havia chegado nele de uma forma que ela via claramente, que havia chegado naquele lugar que as pessoas têm, onde guardam as coisas que importam de verdade. Zayed havia ficado em silêncio por um momento, e então havia se aproximado com aquela naturalidade nova que havia crescido naquelas 3 semanas. Aquela qualidade de alguém que está aprendendo a estar perto de verdade, em vez de estar perto de forma cuidadosa, e havia ficado ao lado dela, olhando para o jardim, com o ombro encostado no dela. Sofia, havia dito ele com aquela voz baixa e honesta. Sim. O que eu disse naquela sala? Já foi dito, respondeu ela. Mas preciso dizer de novo, disse ele com aquela firmeza tranquila. Não no calor do momento e não por obrigação. Preciso dizer com o jardim e amanhã e sem mais ninguém ouvindo. Só você. Sofia havia ficado em silêncio, ouvindo. Você não é uma vergonha para nenhum nome, disse ele. Você é a coisa mais honesta que já entrou nesta casa. Ele havia pausado. E eu fui idiota por levar 32 dias para ver o que estava na minha frente desde o primeiro dia.
Sofia havia ficado com aquelas palavras por um momento que tinha aquela qualidade das coisas que pousam de verdade, que não escorregam, que ficam. 32 dias não é muito tempo, havia dito ela, com aquela gentileza prática que não minimizava o que havia sido difícil, mas que também não carregava o passado mais do que precisava ser carregado. Meu pai diz que em medicina como na vida, o diagnóstico correto que chega depois de um diagnóstico errado ainda é um diagnóstico correto. O que importa é o que você faz com ele. Zayed havia ficado com aquela frase por um silêncio que tinha a qualidade das coisas certas. O que você acha que devemos fazer com ele? Havia perguntado ele. Sofia havia olhado para o jardim por um momento, com aquela luz da manhã sobre as plantas e o dia inteiro ainda pela frente, com tudo que um dia inteiro pode ter. E construir, havia respondido ela simplesmente. E havia nessa única palavra, naquela varanda com o sol do Catar subindo devagar e Fortaleza do outro lado do mundo acordando com aquele calor alaranjado que ela ainda carregava dentro de si como parte do que era. Tudo que precisava ser dito. Havia uma avó em Fortaleza que naquela mesma manhã estava sentada na varanda de casa com o café e com aquela sabedoria quieta de quem viveu o suficiente para saber que a água mole não precisa de pressa, que a pedra dura cede no tempo certo e que as netas criadas com essa verdade dentro sabem atravessar qualquer coisa sem perder a forma que são. E havia um jardim no Catar que estava aprendendo com aquela paciência das coisas que crescem devagar, mas que crescem certo, que as plantas mais fortes são sempre as que vieram de longe e que encontraram solo novo e que decidiram, sem alarde e sem pressa, fincar raiz. Se você chegou até aqui, você sabe que a história da Sofia não é sobre um sheik, nem sobre um palácio, nem sobre o Oriente Médio. É sobre uma mulher que foi chamada de vergonha na frente de todo mundo e que escolheu, no silêncio que veio depois, ser exatamente quem era sem pedir licença para ninguém. E se isso tocou em alguma coisa dentro de você, eu preciso pedir uma coisa muito importante agora. Este canal está na luta para chegar aos 1000 inscritos. E 1000 inscritos é o número que o YouTube precisa para liberar os recursos que me permitem continuar trazendo histórias como a da Sofia. Se você ainda não está inscrito, aperta o botão agora. É gratuito, leva 2 segundos e significa o mundo para este canal continuar vivo. Ativa o sininho para não perder nenhum capítulo novo. Deixa o like se essa história te tocou. E nos comentários me conta uma coisa só. Qual foi o momento da sua vida em que você foi julgado sem ser ouvido e como você respondeu? Quero muito ler a sua história. Muito obrigado por ter ficado até o final. Você faz parte disso. Até a próxima história.